E aí, pessoal, desde o meu vídeo anterior, que era sobre o nazismo, né, se o nazismo é de esquerda ou não, muita gente veio perguntar, e é uma pergunta que surge naturalmente, emerge dali, o que determina, né, esquerda e direita? E pensei discutir um pouco isso aqui, é um tema interessante, é um tema que vale para várias épocas, é um debate que sempre está posto, será que sequer faz sentido a distinção esquerda ou direita? Tá? Se você se interessa por isso, não se esqueça de curtir este vídeo e assinar, se inscrever no meu canal para a gente estar aí levando esse tipo de discussão a cada vez mais pessoas. Tá? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de pontuar que os termos esquerda e direita, na maioria das vezes, isso eu concordo com quem diz que não. Tem muita gente que diz, né, não faz sentido esquerda ou direita, a definição não tem sentido. E eu concordo que na maioria das vezes, quando eles aparecem no debate público, de fato, o uso deles é puramente retórico. É puramente para definir o campo dos amigos e dos inimigos, e botar do nosso lado tudo que a gente considera bom e do lado contrário o que a gente considera ruim. Por exemplo, na do nazismo. Essa discussão se o nazismo foi de esquerda, vejam meu vídeo se vocês se interessarem em mais detalhes, mas do meu ponto de vista é só uma discussão de tentar jogar para o lado adversário uma coisa malvada. É a direita se organizando politicamente, fazendo militância, tentando jogar para o lado adversário uma coisa que unanimemente todo mundo vê como muito ruim. Tá? E tem do outro lado também, por exemplo, agora há pouco teve essa deputada Tabata Amaral do PDT, que apareceu, fez, na minha opinião, uma brilhante aparição lá, colocando o ministro Vélez Rodrigues contra a parede. E muita gente da esquerda vem dizer, não, mas ela não é de esquerda mesmo, porque veja, tem isso, tem isso. Esse tipo de discussão, para mim, me parece muito mais retórica que qualquer outra coisa e com uma finalidade não de descrever a realidade, e sim uma finalidade política de se aproximar ou se afastar de certos grupos ou pessoas. Tá? Mas, dito isso, me parece que tem sim uma justificativa e um significado real por trás dos termos direita e esquerda e do nosso uso mais ou menos vago, mas que tem algum consenso, o uso que a gente faz desses termos direita e esquerda. Tá? E nisso eu estou me baseando principalmente naquele intelectual italiano, Norberto Bobbio, que escreveu um livro, né, O que é esquerda e direita, e que ele define, acho que principalmente para a esquerda isso vale acima de tudo, o que é esquerda? Primeiro, varia de contexto histórico para contexto histórico. Em cada contexto você vai ter uma coisa um pouco diferente ali chamada de esquerda, com lutas diferentes, com bandeiras diferentes muitas vezes, mas o que define? Qual é a unidade de todos eles? A esquerda é marcada, antes de tudo, pela preocupação com a igualdade. Levanta esse valor da igualdade entre os homens como algo, como uma prioridade, como mais importante, e, portanto, propõe mudanças na sociedade, subvertendo a velha ordem social, propondo reformas ou mudanças radicais na economia, ou graduais que seja, mas propondo mudanças para promover a igualdade. E pode ser igualdade em vários contextos. Né? Pode ser igualdade de direitos, como era no século XVIII, tá? Primeiro, igualdade política entre todas as pessoas, pode ser igualdade econômica, pode ser igualdade de oportunidades, enfim, tem um monte de possibilidades em diversos âmbitos também, diversos âmbitos da vida social também. Tá? Então tem diversas maneiras, mas é um valor em comum. A percepção e a defesa de uma igualdade radical entre os homens, tentando levá-la o máximo possível, ou pelo menos como uma prioridade muito importante. Tá? Isso é o que determina a esquerda. Para o Bobbio, a direita era a negação disso, era a aceitação da desigualdade. Não necessariamente a afirmação da desigualdade como não um valor mesmo, mas no mínimo uma aceitação de que, olha, a desigualdade é natural, você não vai vencer a desigualdade, portanto a gente tem que combater a esquerda porque o plano dela é maluco. Tá? Eu acho que existem formas de direita que não são apenas negativas nesse sentido, não estão só negando uma demanda por igualdade que vem da esquerda, não estão só reagindo, não são só reacionários, lutando contra uma mudança social proposta pela esquerda. Eu vejo muitos, especialmente hoje em dia, né, que a direita ou as direitas estão em alta, eu vejo demandas positivas também, seja no campo da moral, seja no campo da economia ou da legislação, e no combate ao crime, talvez, enfim, uma série de pautas aí, ou no nacionalismo, uma série de pautas aí diferentes, e me parece que, portanto, dá pra gente pensar em alguns valores mais positivos para a direita. E eu penso em pelo menos dois deles, uma distinção entre duas direitas. Primeiro, uma direita liberal. E por que direita? Porque está se opondo também ao ideal da igualdade. Que valores positivos podem se opor ao ideal da igualdade? Um deles, da direita liberal, evidentemente, é a liberdade individual. A liberdade individual como um valor contra, por exemplo, a opressão do Estado ou contra a opressão da maioria, a defesa do indivíduo contra a coletividade, porque ele tem certos direitos e certas prerrogativas que são vistas como essenciais a serem defendidas, ou ainda a defesa da liberdade individual também como um jeito aí de promover a maior riqueza, a maior prosperidade de todas as pessoas, tá? Ajudando, às vezes, inclusive os mais pobres,
Mas é isso, a defesa da liberdade individual como um valor, como uma prioridade na luta política. Tá? Isso eu chamaria da direita liberal. E o outro é a direita conservadora. E qual o valor que ela traz? A ordem. A defesa de que a sociedade precisa seguir uma certa ordem, precisa ter regras claras e o lugar de cada um na sociedade, porque sem isso você vai ter o caos, você vai ter a desagregação social e o fim, em última análise, daquela sociedade. Uma ordem que pode vir de diversas fontes, né? Pode ser a tradição, uma tradição antiga que se respeite, pode ser a religião, pode ser a própria legislação, um desejo de cumprimento estrito e rigoroso da lei ali, ou de botar bandido na cadeia. Tá? Pode ser também muitas vezes um senso de hierarquia, toda ordem, na verdade, vai pressupor algum tipo de hierarquia aí que tem que ser respeitada, senão a sociedade desanda completamente. Tá? Então me parece ser um valor positivo que a direita chamada conservadora traz, uma proposta que estão tentando promover ou preservar ou restaurar ou criar algum tipo de ordem na sociedade para impedir o caos. Dito isso, vamos pensar igualdade, liberdade e ordem, chamemos assim. Ambos, os três, são necessários em qualquer sociedade. Né? Então não há que se dizer que um desses lados aí esteja defendendo o bem enquanto tal contra os outros. Né? Não, a liberdade realmente é o bem. Bom, você vai querer liberdade, você vai precisar de um certo nível de igualdade, mesmo porque ela já pressupõe aí alguma igualdade. Mas além disso, mais do que isso, se em algum momento uma tal liberdade individual abstrata estiver levando as pessoas para miséria total em algum ponto, ou estiver deixando que um certo grupo muito vulnerável sofra muito, provavelmente você vai matizar isso com alguma defesa, algum desejo de igualdade. Mas vamos tirar um pouquinho de quem tem mais aqui para ajudar quem tem menos, mesmo que isso viole a tal da liberdade individual, que, se tornado um valor absoluto, fica só a liberdade individual de quem tem, né? E quem não tem fica seriamente sem liberdade, sem nada aí nesse caso. Tá? A igualdade também. A igualdade é um valor, mas se você achar que ele é o único, bom, a gente viu o tipo de destruição que você pode produzir na sociedade quando isso vira o único valor, né? O tipo de miséria, de morte, de violência que se cria nesse desejo irrestrito pela igualdade entre os homens. É perigosíssimo. E na ordem também. A ordem é um valor importante. Qualquer sociedade vai precisar de ordem. Se tiver liberdade, vai ter que ter uma ordem também. Vai ter que... A propriedade privada, de algum modo, também garante uma ordem, aí é um tipo de ordem, e você provavelmente vai precisar de outros, vai precisar de uma moral que medie as relações entre os homens, porque você não quer que as pessoas... Você quer que as pessoas possam confiar umas nas outras, você não quer só conflito e gente tentando puxar para o seu lado o tempo inteiro, né? Você precisa de uma cooperação mais sólida, você precisa desse sentido, dessa ordem trazida por uma moral, ou uma religião, algum código de ética, alguma coisa precisa existir ali para solidificar, sedimentar, tornar mais fortes as relações positivas entre as pessoas aí. Tá? Então os três são necessários. Qualquer sociedade vai precisar dos três, né? Em alguma medida. Podemos discutir as medidas, mas em algum grau os três são necessários. Então não cabe falar aqui do bem e do mal. Né? Cabe falar em diferentes contextos, no qual, olha, me parece que neste contexto este valor precisa ser trazido, precisa ser defendido com maior força. Ele está faltando. Outros foram muito priorizados. Ou então nenhum foi, né? Porque transversal a tudo isso, existe apenas também a luta pelo poder. Né? E esses três campos, esquerda, direita liberal, direita conservadora, vão precisar ter o poder para exercer, para trazer suas ideias e seus valores para a realidade. Eles não vão poder ser puristas ideológicos, né? Porque senão não faz nada, não vão ficar fechados no clubinho dos convertidos, dos crentes verdadeiros, mas não vão conseguir trazer essa mudança de uma forma consistente para a sociedade. Portanto, vão precisar buscar o poder. Mas vai ter que ter um limite também, né? Porque a busca pelo poder, a luta pelo poder, ela tem uma lógica interna e própria também. E se ela é colocada acima de tudo, o que você, num projeto se um projeto é bem sucedido, mas coloca a luta pelo poder acima de tudo, ele abandona a sua ideologia original, ou usa ela apenas como uma fachada, como uma máscara, como um disfarce, para o que no fundo é um exercício tirânico ou totalitário do poder que não conhece limites. Né? Em algum momento, se a gente quiser ter uma sociedade minimamente digna de se viver, a sanha, o desejo de poder de quem está no poder precisa ser limitado por alguma coisa, né? Senão a gente cai na mais pura tirania. Tá? E a gente tem as tiranias, o stalinismo, por exemplo. O stalinismo usava uma retórica socialista para defender uma sociedade que já estava totalmente hierarquizada, partido ou não partido, né? Elite dirigente, povão, escolhas totalmente arbitrárias que, digamos, trairiam o espírito original do socialismo. Mas é porque ali você tinha um projeto de poder, o desejo nu e cru pelo poder, falando mais alto do que qualquer semblante de crença na igualdade ou qualquer outro valor que fosse. Né? Então, enfim,
É assim que eu defino esquerda ou direita, um valor básico que está por trás, e acho que esquerda é igualdade, direita a gente tem podemos pensar nessa dualidade entre liberdade e ordem, mas são duas coisas. Um pode se opor ao outro, então a gente vê, olha, direita liberal e direita conservadora vão entrar em conflito muitas vezes, é o que a gente está vendo neste governo agora, por exemplo. Então, uma certa ideal de ordem nacional, por exemplo, de preservação de um certo valor nacional, visto como em oposição à liberdade econômica irrestrita, ou a liberdade individual irrestrita, vista como em oposição a uma moral conservadora que vai botar limites a essa liberdade, por exemplo, na área sexual. Né? Então, entre os três polos aí dá para ter conflitos, não existe um bem absoluto no meio deles aí, cabe a nós, usando de preferência a nossa razão e não apenas um sentimento tribal de luta e de enfrentamento do adversário, que é a marca mais clara de alguém que está totalmente rendido a um projeto de poder, que em geral não é o dele, é o de outros, no qual ele se entrega de maneira fanática. Cabe a nós pensar e tentar pesar esses diferentes valores e, quem sabe, conseguir algum tipo de equilíbrio pensando no progresso aí do país. Ou seja, qual que é a minha mensagem final? Então, existe uma distinção, sim, real entre direita e esquerda, e tanto direita e esquerda são forças necessárias numa sociedade, trazem valores importantes e necessários, sem os quais a gente cai em abusos ou situações muito ruins, por quais todos nós que somos minimamente bem intencionados, que não somos puros adeptos de um projeto de poder, valores que a gente gostaria de ver para todos.